O que é essa tal de terapia de plasma convalescente? Os anticorpos são um novo tratamento para a Covid-19? Será que já temos a cura? Ué, se segurem aí, que hoje vamos entender o que é o tratamento com soro convalescente e como ele funciona contra a Covid-19. Cheguem mais! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos entender onde que surgiu a ideia de usar soros para tratar doenças e ver como a terapia de plasma convalescente está sendo feita contra o novo coronavírus. Antes de tudo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem se não forem inscritos, nos seguir e compartilhar o vídeo em todas as redes que vocês tiverem. A propagação do conhecimento não pode parar e depende de vocês também. Muito obrigado mesmo. Inicialmente, vamos ver qual é a diferença entre soro e plasma. Essa diferença é, na verdade, bem sutil. Na hora da coleta de sangue, se for utilizado um tubo sem anticoagulante, vamos obter o que chamamos de soro após processar a amostra, sendo que o sangue coagulado fica separado no fundo do tubo. Mas como a maioria das unidades de saúde usa o anticoagulante no tubo da coleta, a parte líquida do processamento da amostra é chamada de plasma, e as células vermelhas ficam no fundo com uma pequena camada esbranquiçada no meio, que são as células brancas e as plaquetas. Tanto no soro quanto no plasma, os componentes são praticamente os mesmos, e ambos possuem o componente mais importante que vamos comentar aqui, os anticorpos. Por isso, chamamos o tratamento que utiliza essa parte do sangue de terapia de plasma convalescente. Essa palavra convalescente é um termo mais técnico para dar nome a uma pessoa em processo de recuperação de uma certa doença, como a Covid-19, por exemplo. Mas não pense que essa ideia de usar soro ou plasma convalescente surgiu apenas com a pandemia atual. Na verdade, ela já é bem antiga. Em 1890, alguns pesquisadores já estavam utilizando soros de animais imunizados experimentalmente para tratar algumas doenças bacterianas que causavam intoxicação, como difteria e tétano, e também pneumonia. Esse procedimento, inclusive, deu fruto ao Prêmio Nobel de Medicina em 1901, e após isso, a terapia começou a ser utilizada para diversas outras doenças, incluindo algumas virais, como sarampo e catapora. O uso mais notório desse procedimento foi em torno de 1920, durante a gripe espanhola, onde é estimado que foi possível reduzir a mortalidade de 37% para 16%, para menos da metade. Porém, com o desenvolvimento dos antibióticos a partir de 1941, o tratamento com soros ficou bem menos popular e passou a ser usado apenas pontualmente em alguns momentos da história, principalmente contra infecções virais. Alguns exemplos recentes do uso de plasma convalescente são da pandemia de gripe suína em 2009 e nos surtos de ebola na África em 2013. Em relação aos coronavírus, esse tratamento também foi utilizado nas pandemias do SARS-CoV, em 2003, e MERS-CoV, em 2012. Em todos esses casos, a terapia foi capaz de diminuir a mortalidade, principalmente quando iniciada próxima do surgimento dos sintomas. Mas antes de explicar os estudos feitos com plasma convalescente, vamos ver brevemente como é feito esse tratamento. Então, primeiro, é necessário ter um doador. No caso, essa pessoa é um paciente que testou positivo para o SARS-CoV-2 por PCR e apresentou os sintomas. Esse paciente então deve passar pelo processo de infecção e se recuperar. E após pelo menos 2 semanas sem quaisquer sintomas, o paciente é testado novamente por PCR, onde deve ser confirmado sendo negativo. Sendo assim, uma pequena amostra do sangue é retirada para que ela seja testada por ELISA para determinar a quantidade e a qualidade dos anticorpos no plasma. E também para saber se existem outras infecções importantes na pessoa, como é feito também na doação normal de sangue. E uma vez que esse plasma se mostra eficiente em reconhecer o vírus, aproximadamente meio litro é coletado. E normalmente, as células do sangue são retornadas para o doador durante o processo. Depois disso, é só encontrar uma pessoa que esteja precisando de tratamento e que o tipo sanguíneo seja compatível e iniciar a transfusão assim que necessário. Até o momento, é recomendado utilizar em torno de 200 ml de plasma que contenha uma concentração adequada de anticorpos. Assim, os anticorpos entram no corpo do paciente receptor e atuam neutralizando o vírus. E após algum tempo, na maioria das vezes, a infecção é eliminada do organismo. Das pandemias anteriores de coronavírus, os estudos mais controlados com plasma convalescente foram para o SARS-CoV. Em um deles, 80 pessoas receberam o plasma, sendo que mais da metade dos que receberam o tratamento nos primeiros 14 dias de sintomas se recuperaram antes do 22º dia após os sintomas, enquanto apenas 15% dos que receberam o tratamento depois de 2 semanas se recuperaram antes desses 22 dias. Esses resultados indicam que realmente existem benefícios da terapia de plasma convalescente para infecções por coronavírus. Mas a informação mais recente foi sobre a Covid-19. Em um estudo feito nos Estados Unidos,
mais de 35 mil pessoas receberam o tratamento com plasma convalescente. Nesse estudo, mais da metade dos pacientes estavam em estado grave em UTIs e outros 27,5% estavam em ventilação mecânica quando receberam o tratamento. O estudo durou 3 meses e a taxa de mortalidade a cada 7 dias foi de 8,7% para quando os pacientes receberam o tratamento nos primeiros 3 dias após os sintomas, e de 11,9% quando o tratamento foi feito no dia 4 em diante. Em termos comparativos, o Remdesivir, que é o medicamento que até agora se mostrou mais efetivo no tratamento da Covid-19, teve uma redução na taxa de mortalidade a cada 14 dias, também de 11,9% para 7,9%, em um tratamento de 10 dias de duração. Outro ponto importante desse estudo sobre plasma convalescente foi que, considerando todos os pacientes, a taxa de mortalidade em 7 dias foi menor naqueles que receberam soro com alto nível de anticorpos IgG, ficando em 8,9%. E nos pacientes que receberam níveis médios, esse número foi de 10,3%. Enquanto nos que receberam níveis baixos, a mortalidade foi de 13,7%. Apesar desses resultados positivos, é importante ressaltar que esse artigo ainda não foi aprovado para publicação e, por isso, pode passar por algumas correções. Além disso, devemos ter em mente que a terapia com plasma convalescente não é uma cura para doenças, e sim uma maneira de reduzir a taxa de mortes, o que nos faz ganhar tempo até achar um medicamento que realmente funcione em todas as pessoas. E foi considerando justamente isso que a agência reguladora estadunidense, a FDA, recomendou esse tratamento de modo emergencial. No entanto, devemos levar em consideração que essa terapia depende da doação das pessoas que se recuperam da infecção e também da estrutura de coleta das unidades de saúde. Por isso, é possível que hajam alguns problemas de aplicação se o número de casos for muito alto em certos locais. E um outro possível problema é a respeito da variação entre os plasmas doados, o que pode ocasionar diferentes resultados da terapia em diferentes pessoas, mesmo que a quantidade de anticorpos no plasma seja aumentada ou corrigida em laboratório. Por isso, para tentar diminuir os potenciais problemas práticos com a terapia de plasma convalescente, inúmeros grupos de pesquisa ao redor do mundo estão estudando e desenvolvendo os chamados anticorpos monoclonais, que são produtos parecidos, mas melhor definidos que os anticorpos do plasma, e assim são totalmente desenvolvidos no laboratório, facilitando a produção. Podemos falar mais a respeito desse método e tratamento em outros vídeos. É isso aí, pessoal! O tratamento da Covid-19 ganhou um novo aliado, a terapia com plasma convalescente. Apesar de não ser uma cura ainda, é muito bom poder contar com uma alternativa para diminuir o impacto da doença e o número de mortes causadas pelo coronavírus. Estamos de olho em qualquer novidade relevante a respeito do tratamento e vamos trazer qualquer informação nova para ver aqui junto com vocês. E por favor, galera, não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrever e nos seguir. Isso ajuda bastante o canal e me mantém motivado a trazer cada vez mais informações e conhecimentos científicos para vocês. Fico muito agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.